Tem uma coisa que eu falo bastante nos meus vídeos no YouTube, eu não gosto, pessoal, e eu preferiria até nem fazer conteúdo algum, preferiria não fazer essa série, preferiria não gravar os vídeos no YouTube se eu precisasse dizer para você o que é certo e o que é errado. Olha, o que você fez com a sua vida até agora, nossa, joga tudo pro lado e vai fazer tudo diferente. Eu não gosto disso, eu acho que as pessoas, cada um tem os seus corres, como se fala, né? Cada um tem as suas batalhas, as suas dificuldades, as suas superações, às vezes não deu por uma série de imprevistos, e eu não gosto então de dizer o que é certo, o que é errado. Então, primeira coisa é isso, não crie aqui em mim uma imagem de alguém que queira dizer para vocês o que é absolutamente certo e o que é absolutamente incorreto. Não, a minha ideia não é essa, eu faço algumas provocações, faço alguns incentivos, mostro para vocês aquilo que funcionou comigo e eu deixo que vocês entendam se isso é bom, se isso é ruim, se serve para vocês. Por exemplo, o que serviu para mim, tá? Vocês já sabem que eu comecei a trabalhar com consórcio há 10 anos. Quando eu comecei a investir, eu fazia o que a maioria faz. Tô lá investindo um valor aqui todos os meses, um valorzinho aqui, um valorzinho ali, todos os meses. Chegava no final do ano, eu via aquele valor acumulado ali, na época não era tanto assim, e eu pensava, mas eu trabalhei tanto este ano, eu fiz tanta coisa, eu passei por tanta dificuldade, e vinha aquela síndrome do merecimento. Eu ia lá, pegava aquele valor e fazia algo que eu nem consigo me lembrar o que era. Ou uma viagem, ou um telefone do momento, ou um jantar mais glamourizado, eu nem lembro o que eu fazia. O fato é que passava aquele ano, virava o ano e eu começava de novo. Todos os meses investindo. E eu fazia esses resgates seguidamente. Só por isso por si só já seria bastante ruim. Mas o que mais me frustrava também era ver aqueles aportes acontecendo todos os meses e nada de rendimento. Porque, bem da verdade, cá entre nós, não vai ser com aportes mensais na base de 500, 1.000, 1.500 reais que nós teremos uma composição de patrimônio que nos dê a possibilidade de viver bastante tranquilos lá na frente. Mas a gente vai falar melhor sobre isso logo em seguida. O que eu quero dizer com isso? Quando eu comecei então a trabalhar com consórcio, eu não conseguia ser aquele investidor. Eu ainda não investi em consórcio logo de cara quando eu comecei a trabalhar com consórcio. Eu fui conhecendo um pouco mais o produto e aí sim eu comecei a fazer os meus consórcios. Todos os meses eu fazia o meu consórcio. Quando virava o ano, eu não tinha aquela possibilidade de resgatar aquele valor. E isso me dava uma tranquilidade que vocês não podem nem imaginar o quanto. Porque eu continuei colocando dinheiro fora, entre aspas, em outras coisas, nesses jantares, nessas viagens, nestes desejos árduos que nos aparecem do nada, eu continuava fazendo isso, mas eu olhava para o meu consórcio e pensava, bom, pelo menos eu tenho o meu consórcio ele está aqui e eu estou protegendo o meu futuro, estou fazendo as minhas besteiras, mas estou protegendo o meu futuro. Então o meu consórcio, quando eu comecei a investir em consórcio, não era nesse conceito que eu vou apresentar para vocês. Não era, nossa, eu vou fazer isto porque eu componho o meu patrimônio, independente do momento que eu contemplar, eu tenho um ganho significativo, nada disso. Eu fui fazendo como uma proteção contra mim mesmo. Na primeira contemplação, isso aqui pode ser um pouco melhor do que simplesmente uma disciplina financeira. Aí fiz outro consórcio. Quando eu contemplei de novo. Eu pensei, aqui tem algo mais interessante. E aí eu fui adaptando, criando essa metodologia que hoje eu vou apresentar para vocês. E tudo começa, pessoal, por simplesmente, vou botar aqui na tela para vocês, sobre o conceito de alavancagem. O conceito de alavancagem diz que com uma alavanca eu consigo levantar algo muito maior do que eu conseguiria com as minhas próprias forças. Esse conceito, acho que é bastante simples de entender. Bom, eu tenho lá uma pedra, se eu tentar tirar a pedra com a minha própria força do meu muque, eu não vou conseguir empurrar. Mas daqui a pouco, se eu criar a alavanca correta e usar essa alavanca, daqui a pouco eu consigo mexer aquela pedra do lugar. Esse é um conceito de alavanca. E é o conceito de alavanca que está intrínseco dentro de um consórcio. Porque, bom, se eu for todos os meses depositando R$1.000
quanto tempo eu levo para conseguir juntar, por exemplo, 300 mil. Pode botar aí os rendimentos, pode botar aí os juros compostos, quanto tempo levaria. Agora, se eu tenho uma pessoa pagando R$1.000 aqui, outra pessoa pagando R$1.000 aqui, outra aqui, e aí eu consigo gerar um saldo de R$300 mil, eu consigo alavancar esse valor de maneira muito mais rápida. Então o consórcio me possibilita que eu junte, que eu tenha à disposição um crédito, um capital, que numa velocidade muito mais rápida do que eu teria caso eu precisasse fazer tudo sozinho. Primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, é inverter a ordem. Primeiro, eu trago para vocês a ideia de compor patrimônio e depois, com este patrimônio, ter a minha renda passiva. O que tem acontecido muito, pessoal? A gente está num momento que eu estou procurando a palavra aqui. Esses dias eu ouvi um colega de profissão falando sobre esse momento e ele chamou esse momento, eu não queria falar exatamente o que ele falou, mas ele chamou um momento engana-bobo. E eu vou usar essa expressão, engana-bobo também, porque a gente está num momento onde a taxa Selic está em 15%. Para uma renda fixa, ela, de certa forma, acaba sendo atraente. A pessoa vê lá, pô, vai render em torno de 1% ao mês, isso é um rendimento bastante considerável, e de certa forma, até pode ser. 1% de rendimento até não é ruim. E aí eu vou lá e começo a fazer em fundos imobiliários, pensando em fundos imobiliários. Começo a fazer meus aportes de R$1.000 todos os meses. Aí eu aportei R$1.000 num mês, mais R$1.000 no segundo mês, e eu tenho lá R$2.000. Esses R$2.000 me renderam 5, 6, 7 reais. Então, no outro mês eu já não tenho mais 2.000, eu tenho R$2.007. No outro mês eu faço R$1.000. E aí, assim por diante, todos os meses eu vejo que está entrando aquela, desculpa a objetividade, aquela mixaria de rendimento mensal, e eu fico, nossa, minha bola de neve, ela tá crescendo. Só que cá entre nós, pessoal, quanto tempo investindo R$1.000 com esse rendimento? E isso, se você tiver a disciplina de não fazer nenhum resgate, vai fazer para que você tenha um patrimônio e com esse patrimônio possa ter a renda passiva tão sonhado que tanto se fala. Então a gente tem um período engana-bobo, sabe por quê? A gente tem uma taxa Selic agora em torno de 15%. Desconsiderando esses rendimentos, que eu já acho que são quase nada, mas desconsiderando isso, a gente tem uma taxa Selic de 15% atualmente. Só que se a gente olhar alguns anos atrás, essa taxa Selic não estava em 15%. Ela estava em torno de 2,5%, 3%. Se a gente pegar a média dos últimos 10 anos, a taxa Selic tem uma média de 7%. Se a gente considerar que hoje a inflação está na base de 5%, olha o que sobrou. O teu rendimento efetivo através de uma renda fixa, considerando os últimos 10 anos, é 2% ao ano. E aí, quem é que consegue realmente, efetivamente, compor um patrimônio com um rendimento desse aqui? É muito difícil que se consiga. Então, primeiro a gente tem que pensar em compor o patrimônio, como que esse meu investimento de R$1.000 em renda fixa pode fazer com que eu componha patrimônio de uma maneira mais significativa, isso eu vou apresentar para vocês, para que daí sim, com esse patrimônio, vocês consigam ter a renda passiva sendo gerada. Então a primeira lição que eu quero trazer nesta aula é que a gente inverta a ordem. A gente esqueça a renda passiva agora e a gente trabalhe na composição de patrimônio. Porque com a composição de patrimônio concretizada, aí sim eu consigo ter esta renda passiva sendo gerada de maneira significativa. Então agora você já entendeu que não adianta fazer aqueles investimentos que me geram retornos pequenos, que eu vou levar muito tempo. Se eu conseguir compor um patrimônio ao longo dos anos, primeiro eu preciso investir em patrimônio para depois ter a renda. E aí é que o consórcio vai trazer para vocês a metodologia do consórcio 4.0. A metodologia do consórcio 4.0, ela transforma o consórcio naquele que todo mundo já conhece, uma ferramenta de bens de consumo onde eu posso comprar carro, posso comprar casa, posso comprar moto, hoje em dia dá para comprar tudo quanto é coisa, transforma esta ferramenta numa ferramenta muito mais potente de investimento. E aí nestas 4 maneiras vai ter a alavancagem de capital,
a composição de patrimônio, a rentabilidade e aí o 4 eu vou deixar aqui um suspense, não vou dizer para vocês. Primeiro conceito, vocês já entenderam. Transformar a ideia de renda passiva para patrimônio. Primeiro patrimônio, depois renda passiva. E aí a gente entra, tá aqui na tela, numa outra vertente que eu gosto muito de trazer. Porque vocês podem me dizer, bom, mas eu já faço meu investimento, a minha renda fixa tá trazendo um retorno significativo, eu tô contente com isto. Cara, isso pode acontecer. Hoje eu tenho acho que eu tenho mais de 30 cartas de consórcio, mas eu também tenho os meus investimentos em renda fixa, em fundos imobiliários, até eventualmente faço alguma graça lá na Bolsa de Valores, não tem problema. Inclusive, se você está num momento onde você tem a capacidade de ter as duas vertentes, a composição de patrimônio e a renda fixa, eu incentivo que isso continue acontecendo. Mas para um investidor um pouco mais iniciante, este conceito aqui é um principal, porque tu tá investindo lá e tá tendo um retorno legal. Só que tu tá tendo um retorno apenas do valor que você investe. Independente de quanto você invista todos os meses, aquele rendimento que você tem é única e exclusivamente em cima de um capital que você tem a capacidade e a disponibilidade de investir. Quando a gente trabalha com consórcio 4.0 num conceito de alavancagem, você consegue fazer o seu capital, fazer aquela bola de neve acontecer mais rápido com dinheiros de terceiros. Você consegue compor o seu patrimônio e esse patrimônio muitas vezes se autoquitará com um valor de terceiros e a rentabilidade que você vai ter vai ser em cima de um valor que você não tem, não aplicou, mas é em cima de valores de terceiro.